E se eu te contasse que uma das histórias mais comoventes e poderosas da Bíblia é sobre uma mulher que muitos ignoram? Uma mulher que foi expulsa, vagando no deserto sem nada além de suas lágrimas e seu filho apenas para ser encontrada pela voz do próprio Deus. A história de Hagar é de rejeição, sobrevivência e intervenção divina. Mas além do que muitos conhecem, existem detalhes surpreendentes escondidos nas Escrituras, detalhes que vão mudar para sempre a forma como você a vê. Fique conosco enquanto revelamos a verdade não contada sobre Hagar. E se você ama profundas narrativas bíblicas, não deixe de se inscrever e juntar-se a nós enquanto damos vida à Bíblia. A história de Hagar começa nas sombras de outra, a de Abraão e Sara, um casal escolhido por Deus para dar origem a uma grande nação. Mas muito antes de se tornar uma figura fundamental na história bíblica, Hagar era simplesmente uma serva egípcia, cuja vida estava prestes a mudar drasticamente. A entrada de Hagar na família de Abraão revela uma camada mais profunda do plano divino que estava se desenrolando. Estudiosos bíblicos apontam que ela provavelmente foi dada a Sara durante a estadia de Abraão no Egito. Gênesis 12, 10, 20. Naquela época, uma grave fome levou Abraão a buscar refúgio na terra dos faraós, onde tomou uma decisão arriscada. Apresentou Sara como sua irmã, temendo que sua beleza pudesse colocá-lo em perigo. O faraó, acreditando que Sara estava disponível, a levou para seu palácio e, em retribuição, ofereceu a Abraão presentes valiosos, gado, riquezas e servos. Entre esses servos estava Hagar, cujo destino foi decidido sem seu consentimento. Sua vida foi moldada por circunstâncias completamente fora de seu controle. Não escolheu deixar sua terra natal. Não optou por servir a Sara e certamente não teve voz sobre o que aconteceria a seguir. Ela se encontrava presa entre a vontade humana e os misteriosos caminhos da soberania divina. Anos se passaram e Sara permaneceu estéril. Essa era uma realidade dolorosa nos tempos antigos, quando o valor de uma mulher frequentemente estava atrelado à sua capacidade de gerar filhos. Apesar da promessa de Deus de que Abraão seria pai de uma grande nação, Sara lutava para acreditar. Ela já havia passado da idade de ter filhos, e com cada ano que passava, a dúvida e o desespero cresciam. Então Sara elaborou um plano, algo que não era incomum nas culturas antigas, mas que teria profundas consequências. Ela ofereceu Hagar a Abraão como esposa substituta. O Senhor me impediu de ter filhos. Vá, deite-se com minha serva. Talvez eu possa formar uma família por meio dela. Gênesis 16, 2. Isso não foi um pedido. Hagar não tinha escolha. Naquela época, o corpo de uma serva pertencia à sua senhora. Ela foi forçada a uma situação em que daria à luz um filho, mas não para si mesma. Qualquer filho que ela gerasse pertenceria legalmente a Sara. No entanto, uma vez que Hagar engravidou, a dinâmica da casa mudou drasticamente. Pela primeira vez em sua vida, Hagar possuía algo que Sara não tinha: a capacidade de gerar um filho de Abraão. Essa gravidez elevou seu status de uma maneira que ninguém esperava. A Bíblia nos diz que Hagar começou a desprezar Sara. Gênesis 16, 4. Talvez ela tenha se tornado confiante, talvez olhasse para Sara com um senso de superioridade, ou talvez, pela primeira vez, ela se sentisse vista e valorizada. Mas essa nova dinâmica não foi tolerada por muito tempo. Sara, furiosa com a atitude de Hagar, revidou. Ela tratou Hagar tão duramente que a jovem serva tomou uma decisão desesperada. Fugiu para o deserto. Imagine o estado mental de Hagar, grávida, sozinha e sem ter para onde ir. Ela se viu vagando pelo deserto, sentindo-se abandonada e sem esperança. Mas o que ela não percebeu foi que Deus estava observando.
Ela estava prestes a ter um encontro que nenhuma mulher antes dela havia experimentado, um encontro direto com o divino. Foi assim que Hagar se viu sozinha e grávida, vagando pelo deserto com seu coração acelerado pelo medo. Ela havia escapado dos maus tratos, mas agora enfrentava um perigo muito maior: a sobrevivência no implacável deserto, sem provisões adequadas ou destino certo. Em sua mente deviam ecoar dúvidas torturantes sobre sua decisão. Teria trocado um sofrimento por outro ainda pior? O que Hagar não imaginava é que naquele momento de completo desamparo, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Esta mulher estrangeira, sem direitos ou status social, experimentaria algo sem precedentes nas Escrituras, um encontro pessoal e direto com o próprio Deus. Nesse cenário de desesperança, enquanto descansava próxima a uma fonte no deserto, uma voz rompeu o silêncio. Hagar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Gênesis 16:8. Era o anjo do Senhor, figura que frequentemente representa na Bíblia o próprio Deus manifestando-se aos humanos. Não se tratava de um simples mensageiro, era um encontro divino, um momento extraordinário em que o céu se inclinava para tocar a terra. Note algo notável: o anjo a chama pelo nome. Até este ponto, ninguém havia se dirigido diretamente a Hagar na história. Falavam sobre ela, a usavam e maltratavam, mas Deus a viu. Ele reconheceu sua existência, sua luta e sua dor. Hagar, ainda ofegante de medo, respondeu honestamente: estou fugindo da minha senhora Sarai. Gênesis 16:8. Sua resposta foi simples, mas revelou uma verdade mais profunda. Ela não tinha para onde ir. Era uma mulher escravizada que acabara de fugir de sua casa, o que significava que não tinha direitos legais, nem lar, nem proteção. Sua situação era desesperadora. Então veio a ordem inesperada: volte para sua senhora e submeta-se a ela. Gênesis 16:9. Para muitos, essa instrução pode parecer cruel. Por que Deus enviaria Hagar de volta ao lugar do qual acabara de fugir? No entanto, o que se seguiu foi uma promessa tão profunda que mudaria sua vida para sempre. O anjo do Senhor declarou: multiplicarei tanto os seus descendentes que eles serão numerosos demais para contar. Gênesis 16:10. Esta não era uma bênção comum. Era o mesmo tipo de promessa que Deus havia dado a Abraão. Até aquele momento, a aliança de Deus havia sido exclusiva para a linhagem de Abraão através de Sara. Mas agora, Deus estava estendendo sua bênção ao filho não nascido de Agar. Então o anjo revelou algo ainda mais chocante: você está grávida e dará à luz um filho. Você deverá chamá-lo Ismael, pois o Senhor ouviu seu sofrimento. Gênesis 16:11. Ismael, um nome que significa Deus ouve. Esta foi a primeira instância registrada na Bíblia de Deus pessoalmente nomeando uma criança antes do nascimento. O nome de Ismael era um testemunho direto do sofrimento de Hagar e da resposta de Deus a ele. Ele não havia ignorado sua dor, ele havia ouvido. Sobrecarregada, Hagar fez algo que nenhuma outra pessoa nas Escrituras havia feito antes. Ela deu um nome a Deus. Ela o chamou de El Roi, o Deus que me vê. Pense nisso por um momento. Uma mulher serva, uma pária, ousou dar um nome ao Todo-Poderoso. Este foi um ato de fé e reconhecimento. Hagar entendeu algo sobre Deus que muitos ainda não haviam compreendido. Ele não estava distante, não estava cego ao sofrimento. Era um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que se importa. Com força renovada, Hagar obedeceu ao comando do Senhor. Ela voltou em direção à casa da qual havia fugido, não mais apenas como uma serva, mas como uma mulher carregando uma promessa divina. Ela retornaria não como uma fugitiva derrotada, mas como a mãe de uma criança cujo destino já havia sido escrito pelo próprio Deus.
Anos se passaram, e o filho de Agar, Ismael, cresceu e se tornou um menino forte e vivaz. Embora não fosse o filho da aliança de Deus com Abraão, ele ainda era o primogênito de Abraão e, por todos os padrões culturais, o herdeiro de sua casa. Agar deve tê-lo observado com orgulho, sabendo que o próprio Deus havia prometido fazer de Ismael uma grande nação. Mas tudo mudou no dia em que Isaque nasceu. Sara, que uma vez havia sido estéril e sem esperança, agora segurava seu tão esperado filho nos braços. O filho milagroso, o cumprimento da promessa de Deus, havia chegado, e com seu nascimento, a posição de Agar na casa tornou-se perigosamente incerta. No início, tudo parecia pacífico. Ismael, agora um adolescente, havia vivido como o único filho de Abraão por anos. Mas à medida que Isaque crescia, uma rivalidade começou a se formar. A tensão atingiu seu auge no dia da festa de desmame de Isaque, uma celebração que marcou sua transição da infância para a meninice. Durante as festividades, Sara viu algo que fez seu sangue ferver. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão estava zombando. Gênesis 21:9. A palavra traduzida como zombando aqui é debatida entre estudiosos. Alguns sugerem que Ismael estava provocando ou fazendo piadas com Isaque, enquanto outros acreditam que foi algo mais sério, talvez um desafio à posição de Isaque como herdeiro. Seja qual for o caso, Sara viu isso como uma ameaça direta ao futuro de seu filho e já tinha tido o suficiente. Ela se voltou para Abraão e exigiu que Agar e Ismael fossem expulsos. Mande embora essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Gênesis 21:10. Note como Sara não chama mais Agar ou Ismael pelo nome. Eles são reduzidos a nada mais do que essa escrava e seu filho. Abraão, dividido entre seu amor por Ismael e a exigência de Sara, ficou devastado. Ismael ainda era seu filho, carne de sua carne, e mandá-lo embora seria como cortar uma parte de si mesmo. Mas então Deus falou com Abraão: não se aflija por causa do menino e da sua serva. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas também farei do filho da escrava uma nação, porque ele é seu descendente. Gênesis 21:12-13. Este foi um ponto de virada. Ismael não herdaria junto com Isaque, mas Deus não o havia esquecido. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo e preparou provisões para Agar e Ismael, apenas um odre de água e um pouco de pão. Então, ele os mandou embora para o deserto de Berseba. Este momento foi devastador. Agar, que uma vez havia voltado para a casa de Sara com a promessa de Deus em seu coração, agora se afastava pela última vez. Sem teto, abandonada e completamente incerta do que estava por vir. Enquanto mãe e filho desapareciam no deserto escaldante, o peso de sua rejeição se instalou sobre eles. Ismael, que uma vez fora o amado filho de Abraão, agora era apenas um pária vagando. E logo seu maior teste ainda viria, um momento que os levaria à beira da morte. Como podemos imaginar essa cena dramática? O sol escaldante castigava impiedosamente o deserto, enquanto Agar e Ismael vagavam pelo deserto de Berseba. As escassas provisões, apenas um odre de água e um punhado de pão, logo se esgotaram sob o calor implacável. Cada respiração tornava-se uma batalha, cada passo uma prova de sobrevivência. As horas se arrastavam e Ismael, ainda jovem, ia perdendo suas forças. Seus lábios ressecados pela sede, seus passos cada vez mais vacilantes, até que finalmente seu corpo cedeu. Ele desmaiou, vencido pela exaustão e desidratação. Agar, observando o sofrimento do filho, encontrava-se completamente impotente. Não havia nada que pudesse fazer para salvá-lo. Agar não conseguia suportar ver Ismael morrer.
Ela já havia perdido tudo, seu lar, seu status e qualquer esperança de um futuro seguro. Mas assistir o filho que ela havia carregado, amamentado e amado, dar seu último suspiro, isso era demais. Dominada pela tristeza, ela o levou para a sombra de um pequeno arbusto, como se para protegê-lo da agonia final da morte. Então ela se afastou. Foi sentar-se à distância, a um tiro de arco, porque pensava: não posso ver o menino morrer. E sentada ali, começou a chorar. Gênesis 21:16. Imagine a dor naquele momento. Uma mãe impotente, incapaz de fazer qualquer coisa além de chorar. Mas o que Agar não sabia era que Deus não os havia abandonado. Enquanto seus soluços enchiam o ar, outro grito alcançou o céu, o choro de Ismael. Deus ouviu o menino chorando, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o menino chorar ali onde está. Gênesis 21:17. Este foi um lembrete poderoso. Deus não os havia esquecido. Ele havia prometido fazer de Ismael uma grande nação, e ele não é um Deus que quebra suas promessas. Então o anjo deu uma ordem cheia de esperança e certeza: levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Gênesis 21:18. Agar, ainda tremendo de tristeza, olhou para cima e então algo milagroso aconteceu. Então Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço. Ela foi encher de água o odre e deu de beber ao menino. Gênesis 21:19. Ali mesmo, à sua frente, um poço apareceu, uma fonte de vida no meio do deserto. Estaria ali o tempo todo, escondido de sua vista? Ou Deus o havia providenciado sobrenaturalmente naquele momento? Independentemente disso, a mensagem era clara: Deus sempre esteve lá. Ele a havia visto quando ela primeiro correu para o deserto, e ele a via agora. Ele ainda era El Roi, o Deus que vê, e ainda era fiel à sua promessa. Agar correu para o lado de Ismael, erguendo-o, dando-lhe água e reanimando seu corpo cansado. A cada gole, a força retornava, a esperança retornava, e a partir daquele momento, tudo mudou. Ismael não morreu no deserto. Em vez disso, ele cresceu e se tornou um guerreiro forte, um sobrevivente, o antepassado de uma grande nação. Agar, que uma vez fora escrava, tornou-se a matriarca de um povo, prova de que a misericórdia de Deus alcança até mesmo os rejeitados. A jornada de Agar e Ismael não terminou no deserto. Deus havia prometido que Ismael se tornaria uma grande nação, e sua palavra nunca falha. A partir daquele momento no poço, suas vidas tomaram um novo rumo de sobrevivência, força e propósito divino. A Bíblia nos diz que Ismael cresceu no deserto e se tornou um hábil arqueiro. Deus estava com um menino que cresceu. Ele passou a viver no deserto e tornou-se um arqueiro. Gênesis 21:20. Imagine Ismael, que uma vez fora uma criança indefesa à beira da morte, agora aprendendo a navegar pelo terreno selvagem do deserto. Ele se tornou forte, endurecido pelo deserto. Sua sobrevivência, um testemunho da provisão de Deus. Sua mãe, Agar, provavelmente desempenhou um papel crucial ao ensiná-lo como resistir, como se adaptar e, mais importante, como confiar no Deus que os havia resgatado. Embora a Bíblia não entre em grandes detalhes sobre a vida posterior de Agar, sua influência sobre Ismael deve ter sido profunda. Ela havia sido uma pária, rejeitada e maltratada, mas havia encontrado Deus não uma, mas 2 vezes. Ela teria contado a Ismael sobre El Roi, o Deus que vê. Ela teria lembrado-o do momento em que Deus ouviu seu choro no deserto. Essas experiências moldariam a identidade de Ismael. Ele não cresceu com o privilégio de Isaac, mas cresceu com algo igualmente poderoso: a promessa de Deus de que ele também se tornaria uma grande nação.
Anos se passaram e os descendentes de Ismael se multiplicaram, exatamente como Deus havia dito. Quanto a Ismael, eu o ouvi. Eu o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei seus descendentes extraordinariamente. Ele será pai de 12 governantes e dele farei uma grande nação. Gênesis 17:20. E foi exatamente isso que aconteceu. Ismael se tornou pai de 12 príncipes, cada um líder de sua própria tribo. Seus descendentes se espalharam por todas as regiões da Arábia, tornando-se poderosos e influentes. Os ismaelitas, seu povo, eram conhecidos por sua habilidade no comércio e sobrevivência no duro deserto. De fato, gerações depois, foram os descendentes de Ismael, os midianitas, que compraram José de seus irmãos e o venderam para o Egito. Gênesis 37:28. Essa conexão entre os descendentes de Isaque e Ismael continuou ao longo da história, às vezes em paz, às vezes em conflito. A história de Agar é uma história de esperança para os rejeitados. Ela era uma mulher que havia sido expulsa, vista como nada mais do que uma serva, mas Deus a viu de maneira diferente. Ele lhe deu um futuro além da escravidão. Seu nome ainda é lembrado hoje, não apenas como a mãe de Ismael, mas como uma mulher que encontrou Deus em seus momentos mais baixos e viveu para ver suas promessas cumpridas. Ela é um lembrete de que Deus vê os esquecidos, ouve os gritos dos desesperados e provê para aqueles que não têm mais para onde ir. A jornada de Agar nos mostra que Deus é fiel a todas as suas promessas. Para os rejeitados, ele diz: eu vejo você. Para os abandonados, ele diz: eu ouço você. E para os marginalizados, ele diz: eu tenho um plano para você. Não importa onde estejamos, a misericórdia nos encontra no deserto. Se você achou esta história inspiradora, não deixe de se inscrever no canal A Fé Movendo Montanhas para mais histórias bíblicas trazidas à vida. Vamos continuar explorando as maneiras poderosas pelas quais Deus trabalha, mesmo nos lugares mais inesperados.